Meus queridos, meus amados, como estão vocês? Olha só quem está aqui, o seu irmão João. Um forte abraço a todos vocês. Hoje, dia 10 de março, como o tempo está passando rápido, né, queridos? Daqui a 2 semanas já é a Páscoa, e novamente. Parece que foi, não tem muito tempo que nós fizemos a Páscoa, né? Vamos voltar ao tocar do chofar. Tocar de chofar, muito lindo, realmente. Meus amados, eu tenho aqui para você lição 2 da irmã Aline, depois nós temos a lição 3, e depois eu tenho uns vídeos que eu peguei do Senhor dando encorajamento para aqui. O Senhor enviou esses vídeos para mim. Grande encorajamento que o Senhor está nos dando nessa temporada. Sim, Ele está voltando, nosso Jesus Cristo Nazaré. Você não conhece Ele ainda, só fala, Jesus, eu não te conheço, mas você tem a minha permissão para trabalhar comigo. Aí ele só quer isso, só quer a sua permissão, e aí está feito, né? Aí está feito. Ele só precisa disso mesmo, um coração sincero nele, ele só quer um coração sincero, só. Só vai no Senhor, Jesus gostaria de te conhecer, ou eu não te conheço tanto, eu queria te conhecer melhor. Seja essa conversa de intimidade, você fazendo com o coração sincero, ele vai entrar, ele vai começar relacionamento com você. 940, lição 2 para os novos, vocês podem vir aqui, tá, amados? E vocês vão nos mistériosdedeus.com e lá vocês podem ir na história de amor de Jesus, aqui está, tá? E aqui está 20 anos aqui que o Senhor compartilha a mensagem dele com a gente, amados. A gente passa a conhecer o coração dele melhor, essas mensagens. Então aqui eu vou falar, já vou ler aqui novamente para os novos, eu não tenho tempo para ler coisinha nenhuma, mas vai estar aqui nos Mistérios de Deus, e você pode abrir e ler, como eu falei antes, né? Você pode ir lá, dar um clique, abrir a página, e aí no seu livro aí, né, no seu tempo com o Senhor, tudo vai ficar bom. A nossa manhã começa, obrigado por mais um dia, obrigado por tudo que o Senhor faz, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Vivemos porque o Senhor se alegra em nós e anseia que cada um de nós o conheça. Então, lembre-se disso, não se esqueça, mas ele ama a gente, ele gosta de mim, tá, mano? Não é isso que, não é esse Deus justiceiro que é tão pregado aí no mundo, tá, mano? O subsolo do nosso meio em operações subterrâneas na cidade de Nova York, ela estava no porão, a guerra havia começado entre a maior está. Nova York está uma bagunça agora, tá? Mas eles elegeram uh, um prefeito muçulmano, e o prefeito está tocando aquelas coisas de muçulmano, fazendo muita confusão lá em Nova York. Então ela viu aqui, então, operações subterrâneas aqui em Nova York, e você vê aqui, eles cortaram nossos dedos, nós cortaremos suas cabeças, não sobrar nada. Então você vai ver aqui guerra civil acontecendo, já é falado nesse canal há muito tempo, guerra civil, guerra ética, guerra de religião, essas coisas tudo vai acontecer aqui nos Estados Unidos, já é falado por muito tempo. Lançamos o mal nos porcos imundos do Deus deles e no mar. Então aqui está os muçulmanos se levantando, os islâmicos se levantando. Hoje eu li do porta-voz do Congresso dizendo que o maior medo que eles estão tendo é que ele está tendo um grande medo da Sharia Law, a lei da Sharia, que é a lei aqui islâmica que fala que se você não é fiel, eles vão te cortar a cabeça, né, mano? Olha só, está espalhando nesse mundo aqui, mas o Senhor vai interferir, o Senhor vai interferir, nosso Deus. E ela aqui foi de quarto em quarto, o anjo Arim vem comigo, o mal escondido à vista de todos, tem operado nas profundezas. Príncipe da Pérsia, aqui é o Irã, e já falado pelo Brandon, que sim, há essas células militares aqui nos Estados Unidos esperando o chamado do Irã para voltarem e começarem a atacar, começar a fazer transplante, tá? Mas, e parece que foi isso exatamente que aconteceu, eles pegaram a chamada do Irã aqui para todo lugar, dizendo para ativando, assim que eles falam, ativando essas células. Então, o que essas células fazem? Só destruição, anarquia, coloca veneno na água, sabe, a água que a gente bebe, que vem nas águas. Então, a água central, eles põem veneno, etc. Eles fazem as coisas tudo para destruir, né, mano? Destruição
destruição, destruição. Só isso que fala. Esses não são terroristas, como até o Breno estava falando, porque esses são militares, sabe? Invasão militar mesmo. Por isso que eles observam o comandante mandar, aquelas coisas todas. Então, é uma diferença, né? É uma invasão mesmo, uma invasão que está acontecendo com os Estados Unidos. Já falado aqui centenas de várias vezes. Vocês podem ler aqui com mais calma. E o exército, o príncipe da Pérsia, quer dizer, o Irã, criando briga com todo mundo, que é o príncipe da Pérsia, né? E sim, eles têm, como no tempo de Daniel, o príncipe maligno, ele é de lá, né, da Pérsia. O inimigo está usando a mesma estratégia nos pecados dentro de você. O pecado começa inocentemente, depois cresce até o ponto de redenção de quem o pratica. O pecado pode vencer o pecador e dividir seu coração. O inimigo divide para vencer. Ele é mestre nisso, mano. Ele é mestre, seja o que for divisão. Divisão entre marido e mulher, divisão entre você e sua igreja, divisão entre você e seu trabalho. Primeiro ele divide, que enfraquece a cara, depois ele vem e destrói. Os pecados da nação são muitos, mas o povo não tem consciência disso. Ó. A própria sala de oração criada para adoração é maligna e uma abominação ao Senhor. Criaram uma sala de meditação dentro das Nações Unidas. Eles adorarem esse Deus islâmico. Então, não é o caso que todos nós pecamos, irmão, mas quando você ama o Senhor, você quer viver de acordo com o que o Senhor vive, quer pensar do jeito que o Senhor vive, e é só amor, né, mano? É só amor. E nós continuamos, e quando ele fala, você é um pecador, é porque você não está nele, porque quando você está, o sangue dele limpa o seu pecado. Porque ninguém de nós vive sem pecado, ninguém. Entretanto, o ponto de vista do céu, você não tem pecado no sentido de você não vai ser jogado no lago do fogo, você não vai ser destruído, nada dessas coisas, porque o sangue do Senhor limpa você. Eu vou ainda falar ainda, que o senhor tem falado tanto em perfeição, essas coisas tudo, que aos olhos do Senhor você é perfeito? É uma pessoa perfeita, uma pessoa que não tem pecado? E quando ele ora para você, ele vê que o sangue dele apagou esse pecado para você. Mas não quer dizer que você não vive sem. Todos nós temos. Né? A igreja tem um problema com isso seríssimo, querido. Eu vou passar uma mensagem que o senhor deu aqui. É o próximo profeta que ele me deu. É quase desconhecido esse profeta, o senhor enviou para mim, tá? Que vai ter que haver uma mudança de mentalidade completa. Completa, o Senhor Jesus falou isso. Uma mudança de pensar completo na igreja hoje, irmão. Completo. O inimigo fez isso. Eu vou deixar isso mais quando eu der a mensagem aqui. Muito linda a mensagem que o senhor falou, tá, mas a razão do que o Senhor continua agindo, o Espírito Santo conversa comigo. Você acha que o Espírito Santo lida com com os seus pecados? Ele compromete com os seus pecados? Claro que não, né? Ele é perfeito. Então como é que ele conversa com você? É porque os seus pecados são limpados no sangue de Jesus. Vocês conseguem viver a diferença? Quem vai continuar falando sobre isso, toda vez que toca nesse assunto, um bocado de gente sai, né? Eu tenho pecado, pecado é meu, e eu não presto, eu não vale nada, aquelas coisas tudo, né? Jesus não morreu em vão, não, queridos. Ele morreu por nós. Para que nós possamos viver e para que nós não sejamos jogados no lago do fogo. Mas, sim, mesmo a gente estando no Senhor, é claro, a gente tem pecado, mas esse pecado pode, sem querer, alguém nem cozinhando uma rã dentro de uma água quente, só joga a rã, vai esquentando água, até a rã morrer queimada, até é bem famoso esse verbo, né? É assim que o pecado faz. Começa devagarzinho aqui, devagarzinho ali, devagarzinho aqui, devagarzinho ali. O Espírito Santo realmente te mostra sobre isso. Esse aqui é o pecado que não é checado, tá, mas é claro que tem aqueles que entram inocentemente, que não sabem como que veio, e tem aqueles que você está sempre com o Senhor, né? Porque você ama, e ele fala, perdão, pai, que eu fiz isso. Quem não faz isso, né? Aí ele vem limpo. Mas a razão, a raiz do pecado, você tem que lidar com ela, né? Então, isso que o senhor está falando aqui. Ah, tenha bons sentimentos, tá, querido? Eu sei que muitos, eu já fiz isso comigo, né? Enrola no chão de raiva, aquela coisa tudo, porque a gente não deixar de pecar. A Bíblia fala que ninguém vive sem pecar. A gente rola no chão, dá aquele torce, aquele negócio todo.
E aos olhos do Senhor, você é limpo. Ele morreu por você, né? Mas sim, relacionamento, pessoal, que é esse relacionamento que nós temos com o Senhor é por toda a eternidade, querido, toda a eternidade. E esse arrependimento que a gente tem do coração, pedir o Senhor perdão, tal, tal, isso faz o quê? Isso solidifica o nosso relacionamento com Ele, né, que está chamando Ele para te ajudar, etc, etc. Vou falar mais sobre isso. Ah, então, você pode dar uma lida aqui, nessa aqui que está aqui, mais de profecia, né? Aqui ela viu a China, a Turquia e a Rússia, mas a tela russa ficava falhando, o sinal ficava fraco. Nós estamos esperando, sim, essa terceira guerra mundial acontecer, tá? O Breno já viu, a Turquia entrando nesse rolo, aquele negócio todo. Muitas nações, o anjo fala, já foram conquistadas pelo dragão negro, esse aqui é o Obama, o dragão vermelho é o Xi, o presidente da China. Está falado várias vezes. Sim, os dois trabalham juntos para derrubar Israel e Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, eu acho, né? Ou Israel, um dos dois, né? Mas eles querem mesmo dominar o mundo, é o que o dragão vermelho quer dominar o mundo. Ele já está fazendo isso, né, mano? Comprou todos os portos, etc. Está em todo lugar. A irmã fala assim, isso é tempo real e não no futuro. O anjo fala assim, não, Deus levantou um líder para se opor a esse mal. Esse líder é o presidente Trump. Ele é amado e desprezado. Ele defende a justiça e declarou uma nação sob proteção de Deus. Ele é a arma de Deus. Muitas pessoas odeiam Trump. Não faz diferença quem falar que é de Jesus. Não faz diferença nenhuma. Porque ele foi falado várias vezes. Eu moro aqui e eu sei que ele tem a Bíblia, ele fala da Bíblia, não somente ele, mas todo o gabinete dele também fala das Escrituras. Tá? Isso eu vejo aqui essas coisas tudo, né? Mas aqui só falando que vocês verão e estão testemunhando é o mal expondo para todos verem a testemunha do mal à medida que tudo for revelado. O Senhor já falou para o governo que os Estados Unidos vai ficar muito alegre quando uma bagunça inteira acontecer no mundo e a gente ter o Trump como presidente. Os corações serão pesados, motivos e atos serão medidos, a largura e a profundidade, e muitos ficarão tristes. O inimigo em breve atacará as suas fronteiras como se fosse uma ilha isolada, e isso começará aqui, na cidade de Nova York, onde fala assim, o julgamento de Deus começa aqui. Então, ore, o anjo falou, começa em Nova York. Vários irmãos já viu ataques nucleares em Nova York. Aquela região daquele lado de Nova York, a Rússia que vai dominar, eles vão ser o primeiro. Quando os Estados Unidos, quando a China atacar Taiwan, vamos falar daqui pelo profeta e pastor Dmitry, vai ser quando os Estados Unidos for defender Taiwan, e a Rússia, com grande surpresa, vai enviar 50 bombas nucleares nos Estados Unidos. Tudo aqui ao redor dos Estados Unidos. Né? E começando aqui então, onde fala agora, isso que está acontecendo agora, Deus reina, Deus está no controle e é soberano. Eles logo descobrirão isso, apenas ore e não se preocupe. Logo descobrirão isso, porque o nosso Senhor, nosso Deus, está prestes a brotar nos filhos dele. Ele vem falando isso, tá, mas ele vem falando isso, que eu sei, o Senhor envia as mensagens para mim, eu tenho duas para passar. Ele vem falando isso, ele está na porta mesmo, ele mesmo falou, eu estou realmente na porta. Os pardais vermelhos, então a primavera, olha só, mas ainda está a neve aqui, quando eu cruzei a montanha, ainda tinha neve lá hoje, olha, ontem e hoje, né, ainda deu uma temperadurezinha aqui, mas oficialmente acho que é o dia 20. Ela acordou, começou a andar pela casa, e, por favor, Pai, levante o seu grande exército, em nome de Jesus, assim diz o Senhor. Eu estou aqui, Arim, não se preocupe, lembre-se, eu vejo tudo, eu conheço cada plano e cada contra-ataque. Eu envio anjos para proteger os filhos de Deus. Eu te mostrei algo há alguns dias, sobre os pardais. Interessante, o Senhor, nosso Deus, o que ele está fazendo agora, vou passar para falar rapidamente aqui.
ele está libertando os cristãos nos países que estão presos, por exemplo, Irã, Cuba, Venezuela e Norte Coreia. Tá? O Senhor está removendo os líderes e está usando os Estados Unidos, ele vem falando isso, tá? Para que as pessoas, os cristãos, sejam livres para o Senhor, porque a colheita vai acontecer dessa forma. As pessoas vão ter a liberdade de escolher o Senhor ou não. E ele está fazendo isso, ele está removendo. Tá? Então, não surpresa se ver Cuba sendo o primeiro, será a próxima, e depois a América do Norte, porque quando a colheita acontecer, as pessoas lá terão a oportunidade de seguir o Senhor, ou aceitar Ele como um Salvador. E ele apoiou o Trump a atacar o Irã justamente por causa disso, para libertar os crentes que estão nas masmorras, debaixo do chão, aquelas coisas todas, né? É o tempo do Senhor chegando, tá, amados? É o tempo da grande colheita chegando. Eu vou deixar claro, vou falar mais sobre isso no vídeo de profecia. Vocês estão gostando das profecias que o Senhor tem dado aos mistérios de Deus? Através dos... Bom, deixa eu terminar aqui. Assim diz o Senhor, Erim, aconteça o que acontecer, eu sei, eu me importo tanto com o pardal. O menor dos pássaros, Senhor falou, quanto mais me importaria com você. Não tenha medo, lembre-se de que o Senhor Deus, ou seja, eu, é o mesmo Deus que derrotou Ramã e expôs seus planos para aniquilar o povo judeu, isso aqui no tempo de Esther. Agora, o mesmo espírito de Ramã e seus filhos está ativo hoje contra os filhos de Deus, diz o Senhor. Eu vejo, Erim, eu vejo e conheço cada um deles. Haverá um amanhecer e grande será a sua celebração. O Senhor falou várias vezes que a transformação acontecerá no amanhecer. Lembre-se, Israel e agora os Estados Unidos são alvos de grandes saques por parte dos seus inimigos, mas eu tenho interferido aí. Eu sou Deus que revela as coisas ocultas, está revelando demais o Senhor. Obrigado, Pai. A verdade está sobre a terra, aliás, ele revela, mas para a gente orar, né? Quando ele fala para o governo, a gente orar e muda as coisas, né? Muda as coisas a oração. A verdade está sob ataque enquanto a corrupção e as mentiras se alastram. Você vê a luz contra as trevas. Lembre-se, a luz continua sendo luz, mas ilumine um quarto escuro e a luz o revelará. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. A minha palavra é uma lâmpada da verdade. Eu transformo o luto em dança. Eu enxugo cada lágrima. O inimigo não prevalecerá, diz o Senhor. Esta representa a minha noiva. E você faz parte da minha noiva agora. Você foi levantada e escolhida para um tempo como este. Ele está falando para cada um de vocês que está ouvindo aí, né? Eu sou quem esmagou a cabeça da serpente. A batalha em que você está agora é a mesma batalha mencionada na minha palavra, pois você é a eleita de Deus. Glória a Deus, irmão. Este é o início da preparação para o plantio, já falado aqui, já falamos várias vezes, né? Nós estamos no tempo de preparação. Eu posso até mostrar rapidinho aqui, né, mas tem muitas pessoas novas que a colheita aqui, eu tenho um gráfico aqui, né, mano? Nós estamos nesse tempo de preparação, tá, mano? Preparação para o plantio. A colheita acontece depois dos 3 dias de escuridão, 40 dias. Já falado várias vezes. O que precisa acontecer com o campo para prepará-lo antes do plantio? Então o Senhor está conversando sobre esse tempo aqui? Sim, ele fala, diz o Senhor, esse é o momento. A terra tem que ser trabalhada, a terra está sendo trabalhada, agitada e humilhada. O solo endurecido está sendo amolecido em preparação para receber a semente, e isso é bom. A semente não pode ser plantada com sucesso em solo endurecido. Uma vez plantada e fertilizada, então vem a chuva e o sol. Isso faz parte do plano de Deus e é bom. O Senhor está preparando o mundo para receber Ele através daqueles que Ele levantar. Aqueles que se opõem à verdade de Deus nesse grande ano de plantio e colheita, se arrependerão de suas escolhas. Vocês saberão rapidamente quem está a seu favor e quem está contra vocês. Permaneçam em mim, assim como eu estou em vocês, e grande será a sua recompensa. O Senhor fala, a próxima lição é confie em Deus e não se apoie em seu próprio entendimento.
mesmo quando, e especialmente quando estiver em dúvida, pare, ajoelhe-se e ore. Lembre, espere em mim. Confie em mim em tudo o que fizer, em cada momento, aceite-o e entregue-o a mim. Confie sempre em mim. Busque a verdade na minha palavra. Eu estou desesperadamente procurando o Senhor no trabalho, mas estou com uma gerente que está deixando tanto estresse em mim, mas eu não posso faltar de onde eu vim, que o caráter mais. Não gosto de mim de jeito nenhum, eu estou parado, confiando no Senhor em tudo, né, mano? E ele mandou um vídeo para mim, continua na jornada. Respondeu para mim. Continua na jornada, Senhor. Obrigado, Senhor. Não se desvia para a esquerda nem para a direita. No caminho, olha só, acabei de falar isso, né? Venha a mim primeiro e confie em mim com tudo que você tem, seu tempo, seu corpo, sua família, sua casa, seus recursos, seus pensamentos, suas idas e vindas, entregue a mim de todo o coração, entendeu? Confia. A confiança e verdade, confiança é igual à verdade em Deus. Quando você confia em Deus de todo o seu coração, você se compromete com a verdade. Em um mar de mentiras, após uma grande vitória de Deus, vêm os ataques das línguas dos mentirosos. Mantenha o foco em mim e veja os eventos pedidos pelos profetas da antiguidade se concretizarem em tempo real, agora mesmo. Regozije-se em mim, renda-se a mim. Sim, nós estamos no tempo que nós vamos ver as profecias acontecendo da Bíblia. A irmã fala, a primeira lição é dar glória a Deus, a segunda lição é confiar em Deus, apoiar-se em sua palavra e orar por sabedoria. O Senhor fala, isso é lógico, mas nem só mais algumas lições e vamos abrir o baú da guerra, baú de guerra, ou a ferramenta de colheita que estão no céu, olha só. É importante começar por essas, porque sem as lições fundamentais, que essas armas e ferramentas não terão, elas serão inúteis. Então, olha só, amado, como nós estamos perto do voltar do Senhor. Na guerra, você precisa das melhores armas e dos guerreiros mais fortes para vencer. Ou no plantio, você precisa do equipamento certo para preparar o solo, plantar sementes e colher as plantações. Mas, acima de tudo, as maiores guerras são aquelas travadas quando Deus vai à nossa frente. As maiores colheitas são aquelas dedicadas a Deus, entendeu? O Senhor fala, continua, reflita e ore enquanto observa os eventos que desenrolarem, pois esses estão escritos. Além disso, não dê ouvido aos tolos. Eu não os conheço e eles são usados pelo inimigo. Sim, amado, muitas pessoas sendo usadas pelo inimigo. Em vez disso, busque a minha palavra e ore, e eu lhe concederei sabedoria e conhecimento. Não consulte ninguém que envia palavras com o intuito de confundir ou fazer com que você perca a fé em Deus. Estes são víboras enviadas pelos dragões para causar divisão e confusão. E sim, amados. E sim, em todo lugar está acontecendo isso com muita certeza nas igrejas, em todo canto onde estão os irmãos, principalmente os irmãos estão subindo de níveis. Sim, o inimigo envia armas para causar confusão e divisão. Não há dúvida sobre isso. Isso eu tenho visto, queridos. Notícias falsas visam desencorajá-los a buscar a minha palavra. Essas víboras são como vermes que se infiltram em lugares pequenos. Quando vocês os verem, pisem neles e joguem eles para o lado. Então continue a orar, entendeu? Olha só. Então o Senhor quer realmente que a gente simplesmente a pessoa tenta bloquear, ignora e continue orando. Agora continue em seu curso, ó. Olha só, já a segunda vez, a terceira que eu vi isso hoje. Eu estou aqui, me pergunta e eu vou lhe responder. Me busque, eu serei achado por você. Alegre-se, Erim. E aqui quando o líder do Irã. Obrigado para essa mensagem, que já comecei a mensagem tomando visibilidade. E que nem o inimigo, o computador dele, as pessoas na fé vejam o conteúdo do mistério de Deus, Pai, que vai e quebra as muralhas ao redor dos corações da terra. E todos venham ver que o Senhor nos criou, o Senhor é nosso Salvador. Ajude-nos a te conhecer, Pai, ajude-nos a te amar cada vez mais. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe e santifique essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E fica até a próxima, queridos. Tchau, tchau.